os dois principais erros que os pacientes que têm osteonecrose cometem. Isso não é culpa dos pacientes, porque, na verdade, isso é uma relação do ser humano, não é culpa do paciente, mas é importante você saber disso, porque se você se identificar numa dessas situações, você vai poder, talvez, ter um entendimento melhor dessa situação e não cometer esses erros. Então, para quem não sabe, osteonecrose é aquela doença que ocorre um infarto no osso da articulação do quadril, dentro da cabeça do fêmur, para ser mais específico. E é uma coisa que acontece muito em pacientes mais jovens. A média de idade é em torno de 50 anos, mas ocorre numa gama entre os 30 e 60 anos de idade. Às vezes pode acontecer em pacientes bem mais jovens também, mas na média vai ficar nessa idade de 30 aos 60 anos. É muito dramático a situação da osteonecrose, lembrando que as causas mais comuns é o uso do corticoide, o uso de bebida alcoólica em grandes quantidades e também, mais recentemente, o coronavírus em si e também o tratamento do coronavírus, que usa muito corticoide. Basicamente, tudo que pode causar uma trombose pode causar também a osteonecrose. Quais são os principais erros que os pacientes que possuem osteonecrose cometem? E a razão disso é porque ocorre subitamente, né? O paciente estava bem, estava tranquilo, aí subitamente começa aquela dor e às vezes demora para achar o que está acontecendo, e aí são dois erros que acontecem mais frequentemente. O primeiro erro é quando o paciente tem uma recomendação de realizar o tratamento cirúrgico de descompressão com o objetivo de reverter a osteonecrose. O paciente demora muito para tomar a decisão de fazer esse tratamento e fica circulando entre os médicos. Enquanto isso, a necrose vai aumentando ou vai progredindo a evolução da necrose e ocorre o colapso. Quando ocorre o colapso, fratura subcondral, achatamento, perda de esfericidade, tudo isso são sinônimos que significam uma evolução da osteonecrose. O problema é que quando ocorre a evolução da osteonecrose, se muda o tipo de tratamento. Então, quando a pessoa está com uma osteonecrose, grau 2, menos de 30%, uma causa estabelecida ou não, e tem uma idade compatível, costuma ser o melhor tratamento a gente realizar uma descompressão, que é fazer uns furinhos na cabeça do fêmur, colocar lá um enxerto de medula óssea, concentrado de medula óssea, às vezes com alguns outros detalhes técnicos a mais ou não, com o objetivo de reverter a osteonecrose e devolver a vida normal ao paciente. Mas muitos pacientes ficam fugindo da cirurgia, tratamentos alternativos e perdem uma janela de oportunidade de fazer seu tratamento no momento ideal. Vários pacientes passaram comigo e isso já aconteceu. E aí, o paciente vai para o grau 3. Né? No grau 3, a gente já não consegue reverter a osteonecrose. A gente consegue apenas desacelerar a osteonecrose. E gradativamente vai gastando a articulação do quadril até precisar de uma prótese de quadril. Então, o primeiro erro, fugir da cirurgia ou adiar demais a cirurgia quando há indicação de descompressão com a possibilidade de reversão da osteonecrose. O segundo erro do paciente com osteonecrose é o paciente que já tem grau 3 ou grau 4 e não é possível mais fazer a reversão com a descompressão, e o paciente quer fazer a descompressão a qualquer custo. Ele quer fazer a descompressão para evitar a prótese. Só que num grau 3 ou num grau 4 já não é mais possível evitar a prótese. Ela vai acontecer. Talvez seja em 2 anos, 1 ano, 5 anos, 10 anos. Passar de 10 anos é muito difícil, mas não é 10 anos sem sentir nada. É 10 anos com limitação funcional com dor. E chega no 10º ano, a pessoa cansa e decide fazer a prótese. Então, repetindo, segundo erro de quem tem osteonecrose, quando ele tem grau 3 ou grau 4, fugir da prótese e querer fazer a descompressão para reversão da osteonecrose. Por que isso é um erro? Porque esse procedimento o paciente quer fazer para reverter a osteonecrose. Só que não é mais possível reverter num grau 3 e num grau 4. Pode, no máximo, desacelerar. E esse erro também diria que muitos cirurgiões do quadril não são claros o suficiente com o paciente quando está no grau 3 ou no grau 4. Tem que ser informado para o paciente que nesse estágio de grau 3 ou grau 4 não consegue mais reverter, consegue apenas atrasar. Então, o paciente faz o procedimento para atrasar, muitas vezes continua com dor, não consegue exigir mais do seu quadril, passa 1 ano com dor e faz a cirurgia da prótese. Então, olha só que interessante. O erro número 1 é fugir da descompressão em demasia no momento que esse é o procedimento indicado. O erro número 2 é querer fazer a descompressão a todo custo quando esse já não é o procedimento indicado, e sim a prótese. Eu compreendo a dificuldade na decisão e compreendo
os motivos que levam a esses dois pontos. O meu conselho é que, se você tem osteonecrose e se identificou com alguma dessas duas situações, ouça especialistas em quadril da sua confiança. Não precisa ser a consulta comigo. Eu faço consultas presenciais em Porto Alegre, consultas presenciais em São Paulo e por telemedicina em todo o Brasil. Ouçam mais de uma opinião e perguntem para o médico: doutor, se eu fizer descompressão, tem chance de reverter tudo? Já amassou o osso? Tem afundamento? Tem fratura subcondral? Tem perda de felicidade? É possível salvar completamente ou a gente vai apenas atrasar para fazer uma prótese depois? Porque muitas vezes pode ser mais interessante fazer apenas uma cirurgia e resolver o problema. Por exemplo, um paciente com 60 anos que tem osteonecrose, não vale a pena ficar arrastando demais, especialmente se ela tem um tamanho maior do que 30%, é melhor fazer a prótese direto. Um paciente que tenha 20 anos e tem um grau 3, talvez valha a pena, se o paciente concordar e entender, a gente desacelerar a evolução da osteonecrose nesse grau 3, já que é um paciente muito jovem. E no meio do caminho, a gente vai ter que conversar com o paciente e entender o que o paciente pretende fazer em relação à sua articulação do quadril, o nível de dor que o paciente está, o volume da osteonecrose, a localização da osteonecrose e a causa da osteonecrose, para a gente tentar indicar e recomendar para o paciente o tratamento que ele vai ficar mais satisfeito em relação ao seu quadril. Porque muitas pessoas acham que o tratamento da osteonecrose, mesmo numa fase ideal, grau 2, faz a cirurgia, vai ficar sem dor no dia seguinte. Não é verdade, essa dor vai ficar altos e baixos durante, às vezes, 3 meses, 6 meses e pode demorar 1 ano. Isso também é importante o paciente entender que a solução não é imediata. Teve uma vez um paciente que me disse assim: Truzmão, eu quero jogar pádel amanhã. Eu não vou ficar esperando 1 ano. Ainda mais que a minha osteonecrose tem um volume grande. Eu quero voltar pro pádel amanhã. Paciente com 45 anos de idade, mais ou menos. E não critico. Eu também teria um pensamento muito semelhante com a minha idade que eu tenho hoje, que é 48, se a minha osteonecrose tivesse mais de 30%. Então reflitam sobre isso. Me escrevam nos comentários se vocês se identificam com alguma dessas duas situações. Encaminha para um amigo que você sabe que tem osteonecrose e vamos continuar essa conversa. Será que você está se identificando com alguma dessas duas situações aqui? E se identificou, me comenta por quê. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e de me seguirem também lá no Instagram, que tem notícias todos os dias. E até o próximo vídeo.